Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Como fazemos, iniciando o nosso programa semanal, nós aí noticiamos aos nossos telespectadores, escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, bem próximo do terminal de linhas urbanas. Também temos o costume de mostrar o cartão de visita do Dr. Vanderlei, do escritório, que é Advocacia Criminal e Execução Penal, lá com o Dr. Vanderlei de Mello e a doutora Letícia Lima. Como de costume, também levamos ao conhecimento ou reiteramos aos nossos telespectadores que já sabem, aí a doutora Luciana Mello, filha do Dr. Vanderlei de Mello, que também é advogada, mas aos finais de semana, feriados, ela com a sua equipe, seus colegas músicos, levam aí alegria às festividades e principalmente a casamentos. Então, você que estiver interessado, faça contato pelo 99967-6276, 99967-6276. Nós temos também agora uma nova ferramenta de comunicação com os nossos telespectadores, que é o nosso WhatsApp Direitos e Deveres, através do número 98451-3033. 98451-3033. Através desse número você pode mandar um alô para nós, pode mandar uma sugestão aqui de assunto para que a gente possa comentar, noticiar. Pode dar a sua crítica, pode dar qualquer tipo de manifestação e podemos até divulgar seu nome aqui em agradecimento. Temos aí já recebido algumas mensagens de telespectadores, que eu vou fazer a questão de depois anotar aí quais são esses para divulgar aqui, esses nossos telespectadores assíduos que estão conosco, engrandecendo a nossa audiência. Muito obrigado. Mande um alô então para a gente aí no 98451-3033. Obrigado a todos vocês. Nós estamos falando aqui de algumas novidades, aliás, sempre falamos de novidades. Os assuntos que nós trazemos aqui são assuntos que estão no mundo político-jurídico, tramitando, correndo pelo Senado Federal, pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional. E nós damos essas notícias fresquinhas para o nosso telespectador e abrimos aqui alguns pequenos comentários. E a opinião fica para o próprio telespectador. Se concorda ou não concorda, se achou correta a votação dos deputados ou dos senadores. Então a conclusão é do telespectador. Não induzimos ninguém a concordar com isso, com aquilo outro. Passamos a notícia, fazemos um comentário, a conclusão é do telespectador. Então, esse é o tipo nosso de correspondência. E por falar em correspondência, nós tivemos agora, foi votado a privatização, melhor dizendo, a privatização dos Correios, que todos sabem, Correio é uma entidade nacional, estatal, do governo, há muito tempo. Uma das mais antigas do Brasil, se não for a mais antiga. Lá dos idos de 1600, alguma coisa, e depois, através dos séculos, ele veio se transformando, se adaptando, se modernizando. E hoje é uma grande empresa, Começou lá conhecido como Correios e Telégrafos, Telégrafo hoje está só no nome, Hoje com a modernidade aí, com os meios de comunicação, o telégrafo não se faz mais necessário, telegrama. Mas os Correios, então, foram se adaptando à modernidade. E
infelizmente, principalmente no período de 2010 a 2012, 13, 14, o Correio passou por diversas situações complicadas de ordem financeira. Começou a dar prejuízo e chegou num patamar de prejuízo praticamente impagável, incontrolável. Então decidiu o novo governo federal, o atual, pela privatização, ou seja, o Correio vai passar então, deixa de ser do Estado, do governo, e passa a ser para uma empresa particular. E essa empresa particular toca o serviço normalmente, como já vinha sendo feito. Se a gente pensar, o Correio detinha um monopólio, só tinha ele que fazia esses serviços aí de correspondência, malote, comunicação, cartas, telegramas. E não se justifica o prejuízo que ele chegou, ao ponto que chegou. Isso mostra de uma forma clara, cristalina, problemas na administração. E se esse problema na administração foram ocasionados por indicações de governantes, de governos passados, então o melhor que se faça é que tire das mãos do governo federal, de qualquer governo estadual, esse tipo de atividade e que deixe de ser monopólio. Vamos aí criar uma empresa particular que vai comprar o Correio em leilão e outras modalidades de serviços aí vão surgir através de outras empresas. E vai estancar esse prejuízo, porque quando sai da mão da estatal, da mão do controle de gente indicada pelo governo e vai para o particular, o lucro aparece na empresa. É impressionante. Dentro dos Correios, essa empresa tão antiga, conceituada, excelente serviço prestado ao Brasil há quantos séculos. Mas, infelizmente, caiu em mãos erradas. E dentro dos Correios tem o chamado Postales, que é um fundo de pensão dos funcionários. Correios tem mais de 100 mil funcionários nesse Brasil inteiro. Olha o tamanho, uma empresa gigante. E esse fundo Postales é um dinheiro que é retirado do salário do próprio funcionário, reverte num fundo, e esse fundo, dentre outras coisas, faz aplicações para aumentar mais fundo ainda em benefício dos funcionários, principalmente os aposentados. E o que aconteceu? Esse fundo de pensão dos Correios, o Postales, também em mãos erradas, praticamente foi à falência numa dívida violenta. Naquela época, os diretores começaram a aplicar dinheiro desse fundo em mercado, foram aplicar dinheiro na Venezuela. Isso parece piada, aplicar dinheiro na Venezuela. O que aconteceu? Quebradeira. Quebradeira. O dinheiro que foi e não voltou. Não voltou dividendo, não voltou lucro, não voltou nada. Agora os funcionários dos Correios estão marcando com isso. Quer dizer, que sobrou para os próprios funcionários, que estão tirando aí mais uma porcentagem do seu salário, fora o que já tira, para cobrir o rombo, para que eles possam continuar tendo esse fundo de pensão. Então, é inquestionável. Má administração, corrupção. Muita gente ganhou dinheiro em cima disso aí, e muito dinheiro. Em detrimento, em prejuízo da instituição do Correio, como uma instituição pública, e dos funcionários. Então agora, no governo agora de 2018, 2009, 2020 principalmente, os Correios voltaram a ter lucro. Esse lucro já está abatendo nesse prejuízo, que era aí por volta de, não sei se 2,5 bilhões, ou daí para cima, bilhões. Então agora já diminuiu para 825 milhões
de prejuízo ainda. Caixa no vermelho. Então agora, com essa... Passou pela Câmara dos Deputados. Falta ser votado no Senado. Pode ser que o Senado não concorde. Aí, se não concordar, o Correio vai continuar do jeito que está. Se passar no Senado, aí os Correios vão a leilão. E a empresa que ganhar vai tocar normalmente. Já existem aí, segundo noticiários que a gente acompanha, empresas interessadas em comprar o Correio, os Correios nesse leilão. É o caso da Magalu, né, que é o novo nome aí da Magazine Luiza, a Amazon, também que é uma grande empresa aí, e outras empresas que já até trabalham no ramo aí de entregas. Porque já existe hoje muitas empresas, que estão fazendo aí essas atividades de entregas, de compras. Porque o brasileiro hoje está, principalmente nesse período, né, de um ano para cá, um ano e pouco para cá, da pandemia, que as pessoas foram aí orientadas, né, fortemente, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Então começaram a comprar tudo pela internet. E essas entregas tanto vinham pelo malote do Sedex, dos Correios, como empresas, né, distribuidoras. E, inclusive, a entrega é até mais rápida por essas empresas. E isso foi crescendo, esse ramo de atividade. E agora vai crescer mais ainda. Isso foi uma atividade que cresceu e não vai diminuir mais, né? O brasileiro pegou gosto aí de comprar pela internet. E quanto mais rápido a mercadoria foi entregue, maior a satisfação do consumidor. Então, temos aí tem os prós, né? E tem os contras, né? Que acham que o Correio é uma empresa que, se agora voltou a dar lucro, e daqui a pouco tempo, com esse lucro, ela vai resolver todo o problema daquele prejuízo que teve, que ainda, como eu disse aí, que ainda tem dos 825 milhões. Mas a gente não sabe se num futuro longínquo, próximo, volta a ter ali novas administrações, que é tudo indicação política, e a coisa possa destrambelhar novamente. Empresa estatal corre esse risco. Muda o governo, muda toda a sua direção, sua diretoria, os cargos de confiança. Aí que vem, pode dar certo, pode dar errado. A Eletrobras, que também foi privatizada, também passava por problemas de caixa violentíssimos. Então, está provado que empresas estatais, em grande parte, servem para acomodar políticos ou correligionários, pessoas ligadas a políticos, a partidos. Todo mundo sabe disso. E esse não é o melhor caminho. O melhor caminho, no meu entendimento, é que para fazer uma prestação de serviço à comunidade, deve ser feito por empresa particular. Porque a empresa particular, ela visa o lucro. E para visar o lucro, ela tem uma administração com austeridade. Tá certo, não tá, tira. Já a estatal, se deu lucro, bem. Se não deu, amém. O governo socorre. Não é assim, né? Então nós temos aí, felizmente por um lado, infelizmente por outro, como pensam alguns, essa privatização dos Correios foi aprovada na Câmara Federal e que vai ser passada pelo Senado agora e que a gente não sabe ainda como será a votação lá. Porque necessariamente tudo que passa pela Câmara dos Deputados não passa no Senado. E vice-versa. Então, eu disse aqui até alguns programas atrás, uma coisa que tinha passado com maior tranquilidade
não no Senado e não passou na Câmara, está suspenso, e ainda não chegaram num acordo, que é o chamado passaporte sanitário, né? Aquele negócio de provar que foi vacinado, senão não pode ir para lugar nenhum, não pode entrar em lugar nenhum. E eu achava que não ia ter dúvida que ia passar na Câmara. Eles suspenderam lá, está tudo entravado. E está dando aí uma grande porcentagem a favor, outros contra, e está difícil de chegar numa solução, né? Temos acompanhados aí lá na França muitas manifestações, né, para a população fazendo manifestação contra esta imposição também, né? Isso é que está acontecendo no mundo inteiro, né, esse negócio de passaporte sanitário, né? Se não provar que foi vacinado não recebeu as 2 doses daquelas vacinas de 2, não viaja, não entra no país, não vai a lugar nenhum, nem restaurante. Tudo vai ser bloqueado. Então, tudo que diz respeito em lei e votação entra muitos interesses. Em primeiro plano, o interesse do partido, infelizmente. E depois, em segundo plano, ou em terceiro, ou em quarto, o interesse da lei, o interesse da população. Já que a gente volta. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir, eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Ok, estamos de volta. Semana passada, nós tínhamos falado aí do Código Eleitoral que foi votado, mas antes eu renovo aos telespectadores o nosso contato de WhatsApp aí, 984513033, 984513033, mande um alô pra gente, é um prazer receber notícia de você. Como eu disse, o Código Eleitoral já está a toque de caixa, porque tem que... essa lei tem que ser aprovada ainda em setembro, para começar a valer na eleição de 2022. Se não, ela só vai valer da eleição de 2024 para frente. Então, o interesse dos senadores, deputados, é que isso seja aprovado rapidíssimo. Então, ela foi votada semana passada, eu comentei aqui, ficaram alguns chamados de destaque, né? E o que é isso, destaque? Alguém põe lá, na ordem, quando um projeto está tramitando, está correndo pela Câmara Federal a respeito de um determinado assunto, sempre tem aquele deputado que é o autor do projeto, né? Ou a autora do projeto. E à medida que o projeto vai sendo levado ao conhecimento dos partidos, dos deputados, é comum aparecer deputados que falam, não, vamos colocar mais um assunto assim, tira aquele outro, põe mais esse. Isso é chamado de substitutivo, né? É uma ingerência que se faz, até no bom sentido, né? De tentar melhorar aquele projeto de lei, né? Há interesse, como eu sempre falo, há interesse do partido, há interesse da população, né? Fica depois aí a conclusão de cada um. Mas a Câmara aprovou, então, na quinta-feira próxima passada, dia 16 de setembro, a votação do novo Código Eleitoral, monstruoso, 900 artigos mais ou menos, uma coisa... Eu nunca vi isso. Com quase 400 páginas, tudo que diz respeito a eleições está ali dentro, resoluções que era do Tribunal Superior Eleitoral entrou ali também.
Para entender esses 900 artigos, a pessoa tem que fazer um verdadeiro curso, né? Os partidos aí têm que contratar técnicos, advogados especializados na área eleitoral para poder manter isso na ponta da língua, porque 2022 tem eleição, 2024 tem eleição, 2026 tem eleição. O projeto consolida, como eu acabei de falar, num texto só, a legislação eleitoral e temas de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Na principal votação do dia 15, né, teve votação no dia 16, que eu acabei de dizer, que eles fecharam o assunto na Câmara. Mas teve uma votação dia 15 também, de setembro. Um assunto pegou e tomou conta aí da mídia, de todo o jornalismo que cobre essa parte. É o chamado quarentena. O que é isso? Uma determinada pessoa, para se candidatar a qualquer cargo eletivo, ele vai ter que cumprir uma quarentena, cumprir um determinado tempo. Como assim? Então, o que diz aqui a lei agora? Que no dia 15, não foi aprovado. Mas no dia 16 foi aprovado e ficou como aprovado. É a quarentena para juízes de direito, promotores de justiça, membros do Ministério Público, policiais civis, policiais militares, guardas municipais, ou seja, todo mundo ligado à área de segurança pública. Quem quiser se candidatar tem que afastar do cargo, tem que sair da profissão 4 anos antes. Eu não entendi, nós estamos, ao que tudo indica, vivendo dentro de um regime democrático. Eles falam tanto em Estado democrático de direito. Aí você pega uma classe, ou umas classes de brasileiros que têm a sua profissão dentro do ramo aí do judiciário, juiz, promotor, delegado, policial civil, de qualquer cargo, função, policial militar, de qualquer patente, guarda municipal. Não, esses se quiserem candidatar, 4 anos antes, ele tem que deixar o cargo. Se tiver tempo de aposentar, aposenta. Se não tiver, aposenta proporcional, afasta. E nesses 4 anos a pessoa vai ficar sem atividade nessa sua profissão, para depois inscrever o seu nome como candidato em cargo eletivo. Isso aí fica uma dúvida, por quê? Para quê? Nós sabemos que o número, principalmente de policiais, que vem se elegendo com maior quantidade, cada ano em cada eleição, isso é uma coisa assim que a matemática está mostrando, a aritmética está mostrando. Mais policiais estão entrando na política. E muitos deles estão obtendo sucesso. Desde vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Só que agora, qualquer um que quiser se candidatar vai ter que se afastar da sua função. Eu não sei se o legislador entendeu que se ele estando na profissão, mas afastando somente aquele tempo necessário, como as outras profissões, né? Outros funcionalismo público, por exemplo, o professor, um que trabalha na administração pública, se afasta por 6 meses, por 3 meses. Agora, se for juiz, promotor, policial, de qualquer categoria, guarda municipal, vai ter que afastar 4 anos, deixar de fazer o que ele faz, para poder, então, ser aprovado o seu nome para se candidatar. É uma coisa assim que deixa que eu prefiro nem aprofundar no comentário, nem emitir uma opinião,
deixando ao telespectador que faça aí a sua conclusão. O que você acha disso? Por que isso? Qual que é a necessidade disso? O que significa isso? Nós temos uma coisa na lei que chama isonomia, equidade, né? Todos têm que ser tratados igualmente, né? Nós estamos num chamado regime democrático. Poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Constituição Federal. Como eu disse na semana passada, no dia 15, foi aprovado um destaque do PSL que retirou isso aí que eu estou falando para vocês. Essa quarentena, que era então de 5 anos, para juiz, membro do Ministério Público. Naquela votação, os deputados, 254 deputados, opinaram por manter a quarentena. 254 deputados. Mas eram necessários 257, só faltaram 3 para manter a isonomia. Também havia sido aprovado outros destaques, retirando a exigência para as demais categorias. Como eu disse aqui, dessas categorias aí da área policial em todo sentido, vale aí para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas as polícias militares. Mas agora votar de novo, no dia 16. Aí, 273 deputados aprovaram. Não, tem que ter. Quer dizer, então, tinha 257. Então, alguns deputados, né, mudaram de opinião, era 257, foi para 273, e somaram para atingir, para passar até o nível necessário para aprovar, como foi de fato aprovado. Esse destaque, né, esse substitutivo. Então tá aí. Agora vai para o Senado. O Senado vai olhar tudo isso aí que eles votaram, não só isso, mas todo o Código Eleitoral. Tem vários assuntos. E depois vai para a sanção do presidente da República, a aprovação. Logicamente, a assessoria do presidente da República vai ter que analisar aí os 900 artigos, dentre eles, esse aqui da tal da quarentena para policiais, juiz, promotor. Eu arrisco a dizer que o presidente vai vetar isso aí. Então, ele não vai concordar que juiz, promotor, policiais tem que esperar 5 anos, tem que se afastar 5 anos para poder se candidatar. Com isso, o código é aprovado e aquelas partes que o presidente recusou, vetou, não. Então, esses que forem vetados têm que voltar novamente ao Congresso para serem votados. Aí o Congresso poderá manter o que o presidente recusou ou poderá derrubar o veto. Voltando novamente a quarentena, o afastamento para essas classes que eu disse. Com isso, será que vai dar tempo? Outubro já está aí. Então, teremos notícias ainda a respeito desse assunto. E outra coisa que está nessa lei aí, tem vários. Como eu disse, são 900 artigos. Mas outra coisa que me chamou a atenção é a pesquisa eleitoral, né? Então, a pesquisa eleitoral tem que encerrar na antevéspera da eleição. Até então, poderia sair pesquisa até no dia da eleição. No dia da votação. Agora não. Segundo o que foi aprovado o novo código, na antevéspera. A nossa eleição vai ser em 2 de outubro de 2022. Então, domingo. Sábado, sexta, antevéspera. Na antevéspera é a última. E essas pesquisas vão ter que dizer, com um comparativo, como é que essas empresas agiram nos últimos 5 anos com as suas pesquisas, entre erros e acertos.
Será que essas grandes, principalmente as grandes empresas de pesquisa eleitoral no Brasil, acertaram nos últimos 5 anos em todas as suas pesquisas? Isso aí que nós vamos aguardar para ver, porque nós tivemos aí em 2018 o então candidato Jair Messias Bolsonaro perdia para todo mundo. Se fosse em segundo turno, com qualquer um ele perdia. E a realidade foi completamente diferente. Com a palavra, os institutos de pesquisa. Vamos voltar a falar nisso aí? Obrigado pela atenção, um grande abraço, fique com Deus.